Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje diretamente de Arusha, na Tanzânia, da TED Global 2017. Muitos de vocês devem ter passado na vida de vocês pela experiência de assistir uma TED Talk, né? São aquelas famosas apresentações, normalmente de 5 a 15 minutos, onde uma ideia é apresentada e são ideias bastante criativas, né? Para quem não sabe, TED significa tecnologia, entretenimento e design. E uma das coisas mais maravilhosas dessa conferência é exatamente a diversidade e a variedade dos palestrantes. Então, olha só, eu tive a oportunidade de assistir como você pode criar, através da foto, um aumento na consciência sobre a gravidez de adolescentes. Esse é um trabalho maravilhoso, onde ele desenvolveu, através da fotografia, uma forma de criar uma consciência do que estava acontecendo nas favelas da América Latina. Ao mesmo tempo, alguma coisa como 10 minutos depois, uma outra apresentação fala do uso de inteligência artificial para fazer diagnóstico de câncer de boca através do uso de uma câmera convencional, uma câmera DSL, aquelas câmeras normais que a gente tem. Através de quê? Através de uma pré-população de dados já analisados, onde você, com uma foto, através dos pixels dessa foto, você pode obter um diagnóstico que custa infinitamente menos do que o diagnóstico tradicional. Ao mesmo tempo, nós tivemos, por exemplo, o Pierre Thiam, que falou sobre o fônio, que é uma espécie de quinoa que dá muito na região do Sahel, que é a região do Saara, né, onde tem o Niger, onde tem o Mali, onde tem o Senegal, aquela linha no norte da África, um pouco abaixo da Algéria, onde você tem uma produção muito grande desse grão. E esse grão é um grão que não tem glúten, é um grão extremamente nutritivo, extremamente fácil de fabricar. Então a discussão dele era como nós podemos transformar esse grão num produto mundial e resolver o problema não só da fome, como também o problema do desenvolvimento dessa região. Então, ao mesmo tempo, é um misto. Então, nós temos desde fotógrafo, a artista, a dançarino e a cientista. Todos compartilham o mesmo palco em uma sequência muito grande de apresentações. Só para você ter uma ideia, são algo como 70 palestrantes em 3 dias de evento. Então é bastante intenso, todos eles são filmados, muitos deles vão se tornar uma TED Talk. Uma das coisas que eu fiz, e terminei hoje, foi através da Brightline, que é uma iniciativa que eu hoje estou conduzindo e dirigindo. Eu fiz um workshop de 1h30 com uma parte desse grupo onde eu falei sobre a conexão entre a ideia e a execução. Porque o que acontece? Uma ideia nada mais é do que uma ideia se você não tem a habilidade de executar. E nós fizemos um estudo de caso muito interessante, usando alguns princípios que a gente desenvolveu, onde a gente tenta entender quais princípios e como a gente aplica esses princípios para transformar essas ideias em resultados. E uma delas que a gente usou foi exatamente esse caso desse grão de fórnio, que a gente pensou em como fazer a comercialização dele nos Estados Unidos, onde você tem todos os aspectos para poder implementar efetivamente essa estratégia. Então foi uma experiência muito rica e foi uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ministrar alguma coisa para um público tão diverso, para um público que não era um público de gerência de projeto, que era um público de empreendedores, um público de pessoas das mais variadas áreas. E foi uma experiência extremamente rica para mim e espero que tenha sido também bem legal para as pessoas que participaram. E eu sei que vocês aí devem estar perguntando assim, mas Ricardo, por que você está aí? Por que você iria numa conferência, vamos dizer, é uma conferência pouco ortodoxa, onde mistura várias coisas. E eu queria dizer o seguinte, se você quer ter sucesso naquilo que você faz, seja você que está ouvindo um empreendedor, seja você um gerente de projeto, a primeira coisa que a gente precisa ter é a cabeça aberta. E uma das coisas que eu mais aprendi nesses 3 dias foi exatamente a entender diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. Sem dúvida nenhuma, a gente sempre acha que a gente tem o domínio da situação, que a gente sabe o que está acontecendo. E quando às vezes a gente escuta outras dimensões do problema, a gente começa a entender o quanto a diversidade de opinião e a diversidade de pessoas enriquece. Então, toda vez que eu vejo um discurso contra a diversidade, ou seja, pregando que a sociedade deve ser formada só por pessoas do tipo A ou pessoas do tipo... Eu vejo isso não só como uma coisa caracteristicamente imoral, mas é uma coisa inefetiva, porque é essa diversidade é que possui a riqueza. Então eu estou indo embora amanhã com a certeza
de que eu hoje entendo melhor as diferentes dimensões. É fantástico você conversar com uma pessoa que vem de um outro princípio, de uma outra estrutura, com uma outra ideia, vindo de um outro continente, para poder discutir. E é isso que faz com que as pessoas sucedam, né? Tenham sucesso e elas consigam implementar o que elas precisam. Então eu acho que isso, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é quando vocês estiverem estudando, buscando o desenvolvimento profissional de vocês, seja você um gerente de projeto, um gerente de programa, um gerente de portfólio, ou uma pessoa encarregada da estratégia, uma pessoa encarregada de operações, pense, como é que eu amplio o meu leque de conhecimento? Não adianta estudar aquilo que você já sabe. Você tem que descobrir. E as duas únicas formas que eu descobri de fazer isso, uma é viajando, a outra é convivendo com gente diferente de vocês. E aqui na TED, a coisa que você mais encontra, sem dúvida nenhuma, é diversidade. E viva a diversidade. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.